Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão, gente, que eu já digo logo de cara, que ela é pancada dessa matéria de calorimetria. É uma questão que trabalha com escalas termométricas e com trocas de calor. E aí muita gente às vezes tem aquela falsa impressão, assim, de que essa matéria é simples, uma matéria muito fácil, mas às vezes o pessoal não tem noção de que tudo em física dá para complicar, gente. Eu digo isso com muita propriedade, né, por ter anos de experiência com física, dá para complicar qualquer assunto que seja dentro da física, gente. É só ter criatividade, eu diria, né? Essa aqui é uma questão da seletiva 2024 da IJSO. Eu tenho resolvido muitas questões dessa prova por aqui, porque são questões muito boas, elas preparam para qualquer desses grandes vestibulares. Antes de começar a prova, valeu por essa gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso é um conteúdo relevante e dessa forma distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela diz assim: em um experimento existem 3 recipientes, E1, E2 e E3. Um termômetro graduado numa escala X assinala 10 graus X quando imerso no recipiente E1, contendo uma massa M1 de água a 41 graus Fahrenheit. O termômetro, quando imerso no recipiente E2, contendo uma massa M2 de água a 293 Kelvin, assinala 19 graus X. No recipiente E3, existe inicialmente uma massa de água M3 a 10 graus Celsius. As massas de água M1 e M2 dos recipientes E1 e E2, elas são transferidas para o recipiente E3 e no equilíbrio, a temperatura assinalada no termômetro é de 13 graus X. Considere que existe somente troca de calor entre as massas de água. Calcule na letra A temperatura de equilíbrio na escala Celsius e a letra B a razão M1 sobre M2. Aí você vê, só de você ler essa questão, gente, que ela não tem nada de fácil, gente. Essa questão aqui ela é bem complicadinha, porque ela mistura, são 4 escalas, ó. Você tem graus Celsius, você tem graus Fahrenheit, você tem Kelvin, você tem graus X. Você vai relacionar essas 4 escalas termométricas, tudo na mesma questão, assim. Você tem que estar muito por dentro. E aí você ainda tem depois a parte de trocas de calor. Mas vamos lá, gente. Eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente começar a resolver. O ideal é que a gente faça um esqueminha, né? Eu particularmente, eu gosto sempre de pôr um esqueminha aqui com o que a questão está trazendo, né? Ela fica até mais didática, né? Resolvendo dessa forma. Eu vou pôr aqui os 3 recipientes. E aí, nesses 3 recipientes, você vai ter, né? Você vai ter água, né? Que ele diz aqui, né? Você vai ter, é, enfim, ele fala que tem água, né? Nos 3 recipientes. E aí você vai pôr aqui as medidas, as quantidades de massa, né? A gente faz só uma representação aqui de massas que ela tem, que são massas diferentes, né? E aí aqui a gente vai ter as massas, vou escrever aqui as massas M1, M2, M3. Essas são as massas que a gente tem a princípio. E aí a gente vai pôr os termômetros, né? Eu vou colocar aqui uma representaçãozinha de termômetro, né? Tipo, a gente faz tipo uma barrinha aqui para representar o termômetro mergulhado na primeira e na segunda. Aqui a representaçãozinha do termômetro na primeira e na segunda. E aí ele vai ter essas medidas, vai ter 10 graus X e aqui vai ter 19 graus X no segundo recipiente. E aí a gente põe as temperaturas também, que é 41 graus Fahrenheit e no outro você vai ter 293 Kelvin. E ali no terceiro a gente tem 10 graus Celsius, né? Ou seja, para cada um você vai ter uma escala diferente. E aí aqui, gente, a gente precisa resolver pelas escalas termométricas utilizando aquele cálculo convencional de proporções, né? A gente tem que pôr as 4 escalas aqui, tudo em sequência, né? Ó, graus X. Esse aqui é um tipo de questão que tem que ser feito com bastante calma. Se você fizer na pressa, a possibilidade de erro é gigantesca para essa questão aqui. Graus Fahrenheit. Aqui a gente vai pôr o grau, a parte do Kelvin, né? Que você não representa por grau, né? Só Kelvin. E aí depois você tem o graus Celsius, né? A gente vai relacionar todas elas. E a gente sabe que essas escalas termométricas, elas sempre trabalham com o ponto de fusão e de ebulição da água, né? Aí aqui na grau, a gente pode começar pela grau Celsius, que tem 100 e 0. Kelvin, a gente sabe que é 273, 373.
Fahrenheit, a gente tem 32 e 212. E o grau X, o mais doido é porque no grau X a gente não sabe, gente. O grau X a gente não sabe nem o TF e nem o TE. E aí a gente vai ter que fazer continhas para poder chegar nisso. E aí é exatamente relacionando as temperaturas que a gente vai saber. Aí aqui eu vou pôr de vermelho para ficar interessante. Aqui eu vou colocar o 10, né, em relação ao 41. Ó, 10 graus X, ele equivale. Vou colocar aqui a equivalência. Ó, o 10 graus X ele equivale a 41 aqui do F, né? Aí eu vou colocar aqui o 10 e está relacionado com o 41. E aí eu vou pegar logo aqui o outro também. É o 293 Kelvin, né? Vou colocar aqui meio fora de escala, gente, só para a gente ter uma noção. Aqui o 293 Kelvin, eu vou colocar aqui do lado. O 293 Kelvin, ele vai estar relacionado com o 19 nessa escala X. Ó. Vou colocar aqui uma representação para mostrar como é que ele está relacionado. Ele está relacionado com o 19 aqui na escala X. E aí pronto, aí aqui no grau Celsius a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, né? Aí a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer proporções entre as duas escalas, né? A gente sempre faz proporções entre duas escalas. Eu vou começar com graus Fahrenheit e graus X, que é o primeiro, né? Que é aqui para o primeiro recipiente. Ó. O primeiro recipiente a gente vai depois para o segundo. Aí como é que a gente faz? A gente tem que fazer essas proporções. A gente pega a temperatura que está relacionada menos fusão, dividido por ebulição menos fusão. A mesma coisa com a outra. É assim que a gente faz todos os cálculos de escalas termométricas. A gente vai ficar 10 menos TF, que é a temperatura de fusão na escala X, dividido por TE menos TF. Isso aqui vai ser igual, na escala Fahrenheit, vai ficar 41 menos 32, dividido por 212 menos 32. Pronto, é assim que a gente faz as proporções. Aí a gente continua essa continha aqui. 10 menos TF, dividido por TE menos TF. Isso aqui vai ser igual a 9 sobre 180. Aí esses números aqui são bem legaisinhos da gente dar uma simplificada. A gente tá para simplificar logo por 9, né, que é a maior divisão possível. Fica 1 aqui em cima, fica 20 embaixo. Aí a gente vai fazer aqui o produto cruzado, né? Quando a gente faz o produto cruzado, ele vai ficar 20, parêntese, 10 menos TF é igual a TE menos TF. Aí que a gente só fazendo o produto distributivo e dando uma reorganizada, a gente vai ficar com uma equaçãozinha aqui, ó. 200 menos 20 TF é igual a TE menos TF. Aí aqui, gente, eu vou isolar o TE. Ó. Eu vou isolar o TE para a gente criar a nossa primeira equação. Eu vou jogar o TF para o outro lado. Ele vai ficar 200. E aí o menos 20 TF com mais TF vai ficar menos 19 TF. Essa é a nossa equação número 1. Certo? Eu vou chamar isso aqui de equação número 1. Porque é assim que a gente faz, gente, associar as relações entre essas escalas termométricas, a gente vai conseguir descobrir o TE e o TF dessa forma, montando um sisteminha de equações, gente. Agora eu vou para relacionar o grau X com o Kelvin, né? A gente vai fazer isso, eu vou relacionar grau X e Kelvin, que é o segundo recipiente, né? Como eu falei, essa questão tem que ser organizada, gente. Se você for bagunçado, você não consegue acertar essa questão de jeito nenhum. Você vê que ele relaciona o 19 e o 293, né? Então a gente faz da mesma maneira. Escala X, 19 menos o TF dividido por TE menos o TF. Aí escala Kelvin, a gente vai ficar com 293 menos 273. Desculpa, gente, aqui é a parte de baixo. Já estava fazendo invertido aqui. Não, é isso mesmo, é 293 menos 273. E aí dividido pelo ebulição menos o fusão. Né? 373 menos 273. Pronto, aí aqui a gente vai continuar essa continha. Vou repetir o lado esquerdo todinho. Né? 19 menos TF sobre TE menos TF. E aqui do lado direito, o 293 menos 273 fica 20. E aí a gente vê que ela dá 100, a parte de baixo, né? Que a gente sabe bem que escala Kelvin e Celsius, todas duas são centígradas, né? São medidas de 100. A gente divide tudo por 20, fica 1 em cima,
5 embaixo, faz o produto cruzado, e aqui a gente faz um cálculo muito parecido com o primeiro. Ó. Aqui a gente vai ficar com 5, que multiplica 19 menos TF, vai ser igual a TE menos TF. Aí aqui, gente, eu vou também fazer o produto distributivo, e em seguida eu vou igualar, eu vou isolar o TE e vou igualar as duas equações. É isso que eu vou fazer aqui. Ó. Vai ficar 95 menos 5 TF é igual a TE menos TF. Aí que eu vou isolar o TE. Quando eu isolo o TE, ele vai ficar 95. E aí esse menos TF com mais TF fica menos 4 TF. Aí pronto, essa daqui eu vou chamar de equação número 2. Né? Essa equação aqui eu vou chamar de equação número 2. Aí você vê que tem duas expressões para o TE. Eu vou fazer isso. Eu vou igualar 1 com 2. Beleza, gente? Vou até deixar aqui visível, né? Para que a gente faça essa conta. Eu vou fazer o igualar de 1 com 2, né? Iguala 1 e 2. Quando a gente iguala 1 e 2, a gente vai ficar com isso, ó, com 200 menos 19 TF vai ser igual a 95 menos 4 TF. Aí aqui é uma equaçãozinha super tranquila, né? Eu vou jogar aqui letra para um lado, número para o outro. Quando eu vou jogar aqui o menos 19 para o outro lado, né? Ele vai ficar o menos 4 TF mais 19 TF e o 95 para o outro lado mudando de sinal. Tudo que muda de lado muda de sinal. 200 menos 95, ó, menos 4 somado com 19 fica 15 TF é igual a 200 menos 95 fica 105. Aí esse aqui são números divisíveis, né? E aí sendo números divisíveis, 15 dividido por 105 dividido por 15 dá 7. Vai ficar 7 graus X, ou seja, isso aqui é a temperatura de fusão da água na escala X, né? Aí aqui fica bem tranquilo para a gente encontrar o TE só substituindo, né? Vou substituir nessa equação 2 que ela está com valores menores, né? Então vai ficar TE vai ser 95 menos 4 vezes o TF que é 7, aí a gente encontra 95 menos 28, aí o 95 menos 28 fica 67. 67 graus X, essa vai ser a temperatura de ebulição da água na escala X. Aí aqui eu posso até voltar no próprio desenho, né? E aí quando a gente escreve aqui no próprio desenho já dá uma ajudada quando a gente for fazer a parte final, né? Aqui fica 7 e aqui em cima vai ficar 67. Aí pronto, aqui a gente já pode relacionar as temperaturas no terceiro recipiente, né? Eu vou até deixar bem organizadinho aqui, gente. Eu não coloquei lá no comecinho, primeiro, segundo e terceiro, né? Para poder ela ficar bem explicadinha aqui, bem detalhadamente. Primeiro, segundo e terceiro recipiente. Agora a gente pode relacionar o terceiro recipiente, porque no terceiro recipiente ele fala que você tem 10 graus Celsius, e aí ele fala que na temperatura de equilíbrio, vou até voltar aqui na leitura da questão, né, porque ela tem muita informação. Ele diz que as massas de M1 e M2 do recipiente E1 e E2 são transferidas para o E3, e no equilíbrio a temperatura assinalada pelo termômetro vai ser de 13 graus X. Aí aqui, gente, a gente vai ainda, a gente fazer essa conta, a gente ainda precisa fazer essas conversões dessas temperaturas aqui, que estão no 1 e no 2, para graus Celsius, para poder a gente trabalhar com as trocas de calor, né? Aí você vê que essa questão ela tem muita coisa para fazer, né? A questão aqui é super fora da curva, né? Então, vamos lá fazer as conversões do 1 e do 2, né? As conversões aqui do primeiro e do segundo. Aí essas conversões a gente tem que trabalhar com as escalas que a gente já conhece, né? Aí vamos pegar aqui o primeiro por grau Celsius, né? A gente sabe que a gente tem o TF menos 32 sobre 9. É a mesma coisa que TC sobre 5, né? Essa é a maneira da gente relacionar as duas escalas. A gente vai ficar com 41 menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. E aí aqui vai ficar o 41 menos o 32 fica 9 sobre 9. É uma continha super simples. 9 sobre 9 igual a TC sobre 5. 9 sobre 9 dá 1. E aí fazendo o produto cruzado a gente vai encontrar TC igual a 5, né? Ou seja, a temperatura da água no primeiro recipiente ela é de 5 graus Celsius. Aí a gente guarda esse valor aqui, porque esse valor vai ser importante nessa parte de você misturar
as águas, né? Quando você mistura as águas, você tem que saber as temperaturas tudo em graus Celsius. Aí vamos fazer a segunda conversão, que é a mais simples de todas, gente. A segunda é Kelvin para Celsius, é muito fácil. A temperatura em Celsius, ela é simplesmente TK menos 273. Aí você só diminui 273. Então, a temperatura em graus Celsius para o segundo recipiente, ele estava 293, né? 293 menos o 273, ele fica de 20 graus Celsius, né? Essa temperatura em graus Celsius, lembrando que é o primeiro, e esse aqui vai ser o segundo. Na temperatura em graus Celsius, vai ser de 20 graus Celsius, e esse daqui vai ser para o segundo. Esse aqui é o segundo recipiente. A gente tem que deixar tudo bem organizadinho para evitar erros, né? Aí pronto, aí feito isso, a gente vai ver essa parte da temperatura de equilíbrio, né? Que ele fala que é de 13 graus X. E aí isso aqui tudo vai ser preciso para a letra B, gente. Esses resultados aqui eu já vou deixar guardadinho para a letra B. Aí vamos ver aqui a temperatura de equilíbrio. Porque assim, o T de equilíbrio, né, ele fala que a temperatura de equilíbrio ela é de 13 graus X. Né? Se ela é de 13 graus X, aí a gente precisa ver o seguinte. A gente tem que relacionar o grau X com o grau Celsius. E aí a gente faz a mesma coisa. A gente pega esse valor, menos o de fusão. Aí aqui eu vou meio que subir e descer, gente. Vocês me perdoem por estar fazendo subir e descer aqui, porque, enfim, é os recursos que eu tenho, né? Vamos lá, aqui na escala X ele vai ter, ele diz que é 13, né? Eu vou até dar uma rabiscada aqui, eu vou usar até uma cor diferente, ó. Aqui você tem um 13, ele está mais ou menos aqui esse 13, né? E ele vai relacionar com a escala X, né? Aí você vai ver qual vai ser essa temperatura na escala Celsius, né? Aí tem que ver quanto é que vai ser essa temperatura na escala Celsius. Aí para fazer esse cálculo a gente faz 13 menos 7 dividido por 67 menos 7, TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Essa vai ser a conta que eu vou fazer. Mas do mesmo jeito que a gente faz as outras, né? Esses cálculos de escala termométrica é bastante repetitivo, né? Então fica 13 menos 7 dividido por 67 menos 7, que é a diferença das temperaturas dividido pelas ebulição menos fusão. A gente vai ter a temperatura no, de equilíbrio, eu vou chamar de TE, certo? Essa temperatura de equilíbrio eu vou chamar só de TE, é menos 0, dividido por 100 menos 0. Aí que é muito interessante, gente, porque quando você vai analisar essa temperatura de equilíbrio, vai aparecer um número sensacional aqui. Então, o 13 menos o 7 fica 6, o 67 menos 7 fica 60, aqui vai ficar a temperatura de equilíbrio dividido por 100. Aí aqui a gente vê ó, que o 6 dividido e o 60 a gente pode dividir tudo por 6, fica 1 em cima, fica 10 embaixo. Aí esse 10 com o 100 dá para cortar um zero com um zero, fazendo aqui o produto cruzado. Aí a gente vai encontrar a temperatura de equilíbrio, ela vai ser de 10 graus Celsius, né? Aí aqui é a parte mais interessante dessa questão, né? Porque essa temperatura de equilíbrio, ela é exatamente a mesma temperatura, né, que você tem lá nessa mistura das águas. Ó, porque olha só, ele está dizendo que depois que você misturou essas águas todas no 3, né? Ele tinha inicialmente essa massa M3 de 10 graus Celsius. Aí ele fala que as massas de M1 e M2 do recipiente 1 e 2 são transferidas para o E3 e no equilíbrio a temperatura assinalada no termômetro é de 13 graus X. Ou seja, depois que você acrescentou essas águas, não teve nenhuma alteração na temperatura do M3. É isso que acontece aqui. E isso tudo foi super proposital nessa questão, né? Essa questão colocou isso de uma maneira extremamente proposital para poder esses cálculos darem tudo certinho. Né? Aí aqui, gente, eu vou só ver onde é que eu posso botar o cursor aqui para poder passar para a página seguinte, que ele tem esse problema, assim, quando você tá com o texto e assim, para passar para a página seguinte, às vezes dá uns probleminhas aqui, mas consegui passar de boa. Vou precisar usar a página seguinte aqui. Aí, esse na letra A, ele está pedindo isso. Ó. Na letra A já foi. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio na escala em graus Celsius. Esse é o valor, de 10 graus Celsius. Agora a gente vai para a letra B. A letra B ela fala sobre trocas de calor. Aí esse B que é de trocas de calor, a gente tem que fazer o seguinte, né? Vamos lá, trocas de calor. A gente sabe que nas trocas de calor a gente faz isso. Calor cedido é igual ao calor recebido, né? Ou vice-versa, né? Vou fazer aqui, calor recebido é igual ao calor cedido. Aí o calor recebido vai ser do 3
e o calor cedido vai ser do 1 e do 2. Aí que a gente usa a famosa fórmula do Kimacete, né? Aí o calor recebido vai ser o M3 vezes o C da água, né? Que não vai ser o mesmo para todos eles. O ΔT é do 3, ele vai ser o M1 C1, né? O C do 1 que é tudo igual. O ΔT do 1 mais M2 vezes o C vezes ΔT2. É isso que a gente tem aqui. Aí a gente já pode cortar todos os Cs. O C cortar com C, cortar com C, porque é o mesmo em todos eles. E aí a gente tem que se ligar do seguinte, gente, que o ΔT3, isso aqui foi uma conclusão da letra A, né? O ΔT3, ele vai ser zero, né? Ele vai ser zero porque ele estava com zero, quer dizer, ele estava com 10, né? 10 graus Celsius e terminou com 10 graus Celsius, né? Eu posso até mostrar aqui, ó, o ΔT3, se você for calcular, é 10 menos 10, que dá zero, né? E aí ele sendo 0 graus Celsius. E aí isso daqui vai ser fundamental, porque esse lado esquerdo, ele vai ser totalmente cortado. Ó. Ele vai ficar zero o lado esquerdo, né? E assim a gente vai conseguir descobrir como é que é a relação entre as massas M1 e M2. Aí a gente vai ficar com M1, que multiplica o ΔT1, que vai ser a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial, que era de 5. Né? Por isso que eu já fiz aquele cálculo. Ó. A temperatura inicial do 1 era 5 e a do outro era 20, né? Do primeiro 5 e do segundo 20. São esses os valores que eu vou jogar aqui. Mais M2 vezes o ΔT2, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do 2, que era 20, né? Aí aqui a gente vai poder substituir, né? Que a temperatura de equilíbrio vai ser 10. Aí você vai substituir, fica 10 menos 5 mais M2, que multiplica 10 menos 20. Aí vai ficar 0 é igual a 5 M1 e o outro vai ficar menos 10 M2. Aí aqui a gente pode até, eu vou jogar primeiro de um lado para o outro, né? Fica 5 M1 é igual a 10 M2. Aqui a gente pode simplificar por 5, né? Dividir por 5 de um lado e do outro, fica 1 do lado esquerdo, 2 do lado direito. E aí ele quer saber como é que é a relação M1 sobre M2. Ó. M1 sobre M2, quem está multiplicando o M2 é o 2. Aí vai ficar simplesmente 2 a relação, ou seja, a massa do 1 ela vai ser o dobro da massa do 2. E aí quando você faz isso, né, enfim, misturando com o outro, né, nessa situação, é isso que a questão queria. Ela queria que você dissesse a razão entre M1 e M2. Ela fica meio que simples de calcular por conta disso, que a variação da temperatura do 3 ela vai ser nula. Aí você consegue fazer esse cálculo de boa, assim, do M1 sobre M2. Beleza? De dizer que essa questãozinha aqui é super fora da curva, né? Já é uma questão realmente que ela faz jus a essa questão de ser de Olimpíada, né? Que as Olimpíadas eles botam o nível lá em cima, né? Para que realmente só resolva mesmo quem estudou para valer, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!